Gente, hoje é um dia maravilhoso para mim, estar com essa fera aqui, né? Eu conheço há muitos anos, ele fica rindo de mim, né? Meus idos de Incol SA, né? Estava formando engenharia, já era da equipe de engenheiros da Incol, né? E encontro com essa fera lá, preparando os nossos executivos para que a Incol crescesse como ela cresceu, né? E responsável por crescimento de empresas como Andrade Gutierrez, né? Todo empresário bem-sucedido tomou bênção para o senhor, né, professor? E o senhor não gosta que fala? Não, bênção eu não digo, jamais. Mas eu me dei muito bem com vários grandes empresários. Então é um prazer estar aqui hoje. O motivo do nosso encontro, o professor ele está sempre na ativa, né? E ele está começando agora um trabalho que ele já faz há muito tempo, mas nós estamos divulgando esse trabalho que está ligado ao último livro dele, tá? E eu queria que o senhor se apresentasse rapidinho. Eu esqueci de falar quem que eu sou Luiz Carlos Faria, né? E eu, na realidade, a minha relação com o professor vem da engenharia, que eu sou engenheiro civil, trabalhei nessas grandes empresas todas, sou facilitador de processo e sou multiartista. Bom, meu nome é Milton de Oliveira, eu sou psicólogo formado pela Universidade Católica de Belo Horizonte, pós-graduado em criminologia clínica e doutorando em psicologia pela Universidade Católica de Louvain, na Bélgica. Eu falo doutorando porque eu acabei vindo ao Brasil com aquele momento muito difícil na época da Revolução. Eu acabei não tendo condições de terminar o meu doutorado. Terminar não, de apresentar. Terminei meu doutorado, mas não apresentei na Europa. Eu costumo brincar, eu sou um meio doutor, um doutor de perna torta. Mas o conhecimento já estava garantido. E trabalhei a vida inteira, por causa de problemas políticos na época, trabalhei a vida inteira em universidade, em empresas, como consultor organizacional. Eu comecei a fazer esse trabalho para quebrar galho, porque eu estava desempregado. Um amigo meu me chamou, o Enício Monteiro, que era um consultor, e eu fui quebrar galho até arrumar um emprego. E quebrei galho a vida inteira, porque eu nunca fiz outra coisa. Felizmente eu tive um sucesso muito grande. E hoje eu estou muito mais como psicólogo clínico do que como psicólogo organizacional. Ok. Professor, estou aqui hoje para provocar um pouquinho o senhor, né? Como sempre. E o senhor é um homem que aceita sempre as provocações, né? Então eu tive que fazer uma pauta, viu, gente? Com o professor aqui eu tenho que ler, apesar que eu sou um estudioso de todos os escritos do professor, são muitos livros, desde 2003, e além de ter acompanhado a carreira dele profissional a vida inteira. Professor, toda criança nasce com um potencial de aprendizado, né? Explique para nós por que todo bebê humano tem que aprender uma linguagem simbólica, tá? Ele tem que aprender um código de ética, ele tem que desenvolver vivencialmente, né, desde a sua concepção, né, numa relação amorosa. Isso o senhor talvez seja um dos profissionais que esteja mais gabaritado para falar disso, né? Olha, a grande diferença entre o ser humano e os animais, de modo geral, nesses estudos filogenéticos, ou seja, da evolução da espécie, primeiro que a espécie humana tem um sistema nervoso tremendamente evoluído, uma capacidade de aprendizagem muito grande. Se você olhar uma característica que seja comum a todos os povos, se é característica a todos os povos e ao mesmo tempo diferente, isso não pode definitivamente ser genético, isso é aprendido. Por exemplo, você não vai encontrar uma sociedade no mundo que não fale uma linguagem simbólica. Mesmo os povos mais primitivos. Você não vai encontrar um povo no mundo que não tenha um código de ética. E você não tem nenhum povo no mundo que vive relações amorosas ou relações familiares. Isso é o que caracteriza o ser humano. Mas o ser humano não nasce pronto.
o ser humano nasce um projeto de humanização. Exatamente, o processo de humanização está em aprender essas três dimensões. Primeiro tem que aprender a dimensão do amor, segundo, a dimensão da fala, e na fala a pessoa pega todas as regras sociais. Mas isso é tudo junto. Não é a psicologia cartesiana, a tradição cartesiana, divide antropologia, sociologia, psicologia, filosofia, divide tudo. A tendência moderna, em vez de nós trabalharmos no reducionismo, nós vamos trabalhar com o modelo da complexidade. Ou seja, tudo no universo está interligado. Pois bem, o ser humano se constrói desde que nasce. E os 2 primeiros anos são os 2 anos mais importantes. Porque se algumas aprendizagens não forem feitas nesse momento, elas não serão mais feitas, porque o sistema nervoso atrofia certas dimensões. Tudo isso que eu estou falando, em princípio, está baseado num grande etólogo, que é o Conrad Lorenz, que descobriu o que nós chamamos de aprendizagem não genética, do imprinting, que ele chama. O que ele diz com isso? É que todos os animais nascem com um potencial de responder a certos estímulos do meio ambiente, que vão ajudá-lo, evidentemente, à sobrevivência da espécie. Mas, se esse potencial não for estimulado, ele se atrofia. Por exemplo, se a criança não for estimulada nos 2 primeiros anos, ela vai ser ou uma criança, um futuro psicopata, porque não entra no código de ética, não aprende o amor, ou ela vai ser uma criança autista. Ela não vai aprender a falar, não vai desenvolver uma relação amorosa e por isso não aprende a falar e, portanto, não tem um código de ética. E outros distúrbios também são exatamente pela falta de desenvolvimento dessas 3 dimensões. Não sei se eu te respondi, mas... Respondeu bem demais. Eu acompanho a obra do senhor há tantos anos, né? E o senhor, e eu leio muito, eu posso falar aqui na frente do senhor, porque o senhor me conhece bem, sabe que eu sou um estudante inveterado, como dizia meu pai, né? E o padre Cecílio falava que quem lê vale mais, quem lê vale por 10. Então eu comprei isso e coloquei tudo na vivência. O senhor tem uma marca que é o biopsicossocial, né? Não sei se essas palavras são difíceis, né, na hora que você vai falar, né? Mas eu queria que o senhor explicasse, porque eu acho que essa é uma grande marca do trabalho do senhor, né? E o senhor chegou nesse lugar aí de estar falando tudo que o senhor falou anteriormente, porque o senhor sempre foi um psicólogo que pensou nesse lugar, né? Explica isso pra gente. Na realidade é o seguinte, não sei porquê. Desde que eu entrei na faculdade, eu tinha muita dificuldade de estudar psicologia dissociada da história, dissociada da antropologia, dissociada da biologia, porque o que eu falava antes, a atitude reducionista, o homem era estudado em 3 dimensões. As ciências médicas estudavam o corpo. As ciências sociológicas estudavam o aspecto dinâmico social. E a psicologia e a filosofia estudava a interioridade, estudava a subjetividade. Como se essas 3 coisas existissem isoladamente. Toda a personalidade se estrutura num corpo. Todo o corpo, para ser humano, tem que ter uma relação social. Então, se eu quiser entender o homem, eu tenho que entender que ele é um ser biológico que se transforma em humano no contato social. A partir do instante em que a criança estabelece uma relação amorosa com a mãe, cria uma relação simbiótica, da qual ela vai se separar, que eu chamo de segundo parto. O primeiro parto, ela tem que sair do útero da mãe. O segundo parto, ela tem que tirar a mãe de si mesma. A criança primeiro se identifica com a mãe, depois ela se diferencia. Então, eu falo muito em sociologia, o nós é anterior ao eu. O pensamento filosófico clássico,
o ser humano nascia com uma essência. E essa essência se atualizaria na existência. Ora, o pensamento, a partir de vários autores, e que eu sigo muito, Russell, é exatamente o contrário. A pessoa não tem essência nenhuma ao nascer. A essência é fruto da vivência. Aquilo que cada um de nós viver, e as nossas vivências são inteiramente diferentes, porque elas todas implicam numa carga emocional, num sentimento, numa valorização. Então, cada um de nós é único. Então, em vez de dizer a essência se atualiza na existência, nós vamos dizer o contrário. A existência cria a essência. Então, a essência humana vem de processos biológicos, de processos sociais e de processos psíquicos. Mas são interdependentes. Não existem, para se falar do ser humano, não existem separados. Como eu cheguei a essa conclusão foi muito cedo, eu mesmo não sei. Mas eu tinha muita dificuldade de aceitar o reducionismo. De todas as correntes. Por exemplo, o meu instituto era praticamente um instituto de psicanálise. Eu tinha uma dificuldade danada de aceitar, porque o Freud explicava toda a teoria, depois, mais tarde, em Louvain e Tindy, o Freud explicava dentro do mecanismo, os mecanismos do mecanicismo. Na Europa, eu descobri, estudando com pessoas muito evoluídas, que o que o Freud usava é uma metodologia científica do século XVIII. Que era mecanicista. Que era mecanicista. Eu não estou fazendo uma crítica a Freud, não, pelo contrário, Freud foi uma pessoa tão extraordinária, que foi o primeiro a pegar o modelo de ciência, que era o modelo cartesiano e newtoniano, aplicado à psicologia. Ninguém nunca tinha tentado isso. Evidentemente que ele se baseou nas concepções do século XVIII. Ele não podia adivinhar que no século XXI nós estaríamos com uma outra visão completamente diferente da ciência. Então, a física, que foi sempre o protótipo da ciência, teve várias etapas. Você teve a física clássica, a física de Newton, usada por Descartes. Você teve a física de Einstein, a física da relatividade. Depois vem a física quântica. E, atualmente, vem a física da complexidade. O que há de mais atual é a mecânica da complexidade. Né? A mecânica da termodinâmica, que é a da complexidade. E aí um negócio interessante. Comparar ao homem com uma máquina é um negócio muito ingênuo, é uma metáfora muito mal usada. É metáfora. Quando eu falo que o ser, nos meus livros eu falo que o ser humano é um ser termodinâmico, eu não estou criando metáfora, eu estou descrevendo um fenômeno que eu vejo. O ser humano é tudo. As emoções, as transformações corporais, tudo é concomitante com transformações térmicas. Sem o sol não há vida. Sem o calor não há transformação. Eu li uma frase em Prigogine que me marcou muito e que eu levei meses pensando, onde ele dizia: a vida só é possível em um universo longe do equilíbrio térmico. E ele fala um negócio muito interessante. Você tem 2 instantes que você está estabilizado termicamente. Quando você morreu, seu corpo toma a temperatura do ambiente, você está morto, não há mais reação nenhuma. Ou quando você está tendo um ataque epilético, porque não há desequilíbrio térmico, funciona tudo na mesma linha, desorganiza tudo. Eu, quando li essas coisas, eu fiquei maluco. Eu falava, ou esse cara é um gênio, ou esse cara é louco. E aí fui aprofundando, e cheguei à conclusão de que, em vez de louco, é um grande gênio, o Prigogine. Eu vou fazer uma outra pergunta, mas eu queria falar que o senhor contasse para o nosso pessoal, porque o Brasil, a gente muitas vezes simplifica as coisas,
E nós tivemos um grande jogador de futebol, que foi goleiro do Atlético, ele falava que o Brasil, por incrível que pareça, o que é errado é o que está certo, não é? Que era o nosso grande Cafunga, né? E depois eu conheci, ele foi colega do meu tio de futebol, eu conheci a filha dele, e eu sempre gravei isso, né? E eu queria que o senhor contasse como é que o senhor chegou no Prigogine, né? E como é que o senhor foi recebido lá, e rapidinho. É interessante, como sempre, tudo na vida é por acaso. Minha esposa trabalhava com alguns médicos e tinha um médico. A esposa do senhor fala para o pessoal a profissão dela? A minha esposa, no antigo, ela fez faculdade de pedagogia. Na Europa, ela fez um curso de sexologia, uma especialização. E na volta, ela estudou. Ela é especialista em saúde pública. Nesse grupo de saúde pública, ela conheceu um médico que estudava muito Prigogine, estava fazendo a tese dele de doutorado, e ela falou, nossa, meu marido vai gostar disso. E ele me deu um artigo que ele comentava Prigogine. A partir daí, ele fez a minha cabeça, porque eu nunca tinha ouvido falar em Prigogine. Eu estava estudando Capra, estava estudando os autores da quântica, mas eu não conhecia o pessoal da mecânica da complexidade. E aí eu comecei a ler. Mas eu li tanto que, por intuição, eu respondi uma pergunta que eu nunca tinha conseguido responder. Por que que algumas emoções são absolutamente indeléveis da sua consciência? Por que que tem certos fatos que você vive hoje e daqui a 40 anos eles estão vivos na sua memória? Porque foram fatos gravados com muita emoção ou com uma emoção diferente. Pois bem, eu descobri que na termodinâmica, ao contrário do conceito de energia na física clássica, energia é aquilo que provoca o trabalho, provoca movimento. Então, toda a termodinâmica clássica é o movimento das máquinas, é o trabalho e tal, tal. Na concepção da complexidade, a energia é aquilo que gera transformação. E aí eu descobri que uma emoção, se fosse uma reação térmica, quando você tem uma emoção, você transforma as suas estruturas moleculares cerebrais, principalmente a memória, porque o calor transforma. Observe, se eu pegar um copo d'água e colocar na geladeira, as moléculas param e viram uma pedra de gelo. Se eu colocar ela aqui no ambiente, ela vai se equilibrar com o ambiente. Se eu colocar num calor muito grande, ela vira vapor, ela se esvai no céu. Pois bem, isso é muito importante porque um cara descobriu, um tal de Bernard, um cientista famoso, um físico famoso chamado Bernard, especialista em hidrodinâmica. E ele mostra um negócio que também foi outra coisa que me deixou sem dormir e que tem muito a ver com a psicologia. Quando a água está no equilíbrio térmico, por exemplo, se eu colocar aqui um copo d'água, como estou vendo ali, e a temperatura aqui tiver a 27 graus, rapidamente essa água vai ter 27 graus. Ela vai estabilizar, ela vai equilibrar-se com o ambiente. E aí vem a frase do Prigogine: com equilíbrio não há vida. Por quê? Não há organização. O que o Bernard mostrou é um negócio muito interessante. Se você pegar um copo d'água, 3 copos d'água, colocar numa chapa e colocar uma fonte térmica por baixo, você vai provocar um desequilíbrio térmico. A água que está encostada aqui vai estar, vamos dizer, só números. Encostada aqui vai estar rapidamente a 30, 40, 50 graus. Um pouco acima está 40, um pouco acima está 30, e lá em cima está 22. Surpreendentemente, o que se descobriu é que esse desequilíbrio térmico
provoca uma organização das moléculas. Todas as moléculas começam a ter o mesmo movimento de ebulição. Mas a coisa mais impressionante é que em cada copo o movimento é único. Em uns vai ser as moléculas vão para baixo e para cima. Na outra elas vão para a direita, para a direita, para a direita. Nas outras vão rodar. Elas vão se organizar. Na linguagem do Prigogine, elas vão ter um diálogo entre elas, diálogo entre aspas, elas vão se organizar. Ao passo que antes do desequilíbrio térmico, as partículas não se comunicavam. Quando a água está em equilíbrio térmico com o ambiente, as partículas não têm um movimento unificado, cada uma tem o seu movimento aleatório, o seu movimento quântico completamente aleatório. Ora, isso para mim me marcou demais. Quando eu tenho uma emoção forte, meu corpo, a maior parte do meu corpo é água, a maior parte do meu corpo são líquidos. Então, quando eu tenho uma emoção muito forte, ou algo muito ruim me acontece, todo o meu equilíbrio interno se altera. E aí é que eu defendo. Essa alteração do equilíbrio térmico por uma emoção muito forte pode provocar uma transformação molecular na célula que pode ser a origem de um câncer. Ninguém nunca explicou por que a emoção transforma tanto o corpo. E deixa eu só interromper um minuto, porque eu acho isso essencial. Ela pode gerar um câncer, mas ela pode gerar uma epifania também nesse ser humano. Pode. O corpo não para de se transformar, positivamente ou negativamente. Bom, Senhor, desculpa, Não. É porque eu me acho. Porque eu vejo as pessoas, eu vou só voltar aqui, eu vejo as pessoas falando em câncer o tempo inteiro, em tumor, né? E muitas vezes contra a alegria, aí entra a depressão, entra o estresse, e a gente nunca pensa que a alegria transforma a gente. Sim, mas a alegria é uma emoção muito positiva. Muito positiva. A emoção, eu vou voltar daqui a pouco ao raciocínio da hidrodinâmica. Você tem 4 emoções, 2 é de perpetuação da espécie, que é alegria e tristeza. A outra é de raiva e medo. A tristeza vem quando você perde a ligação muito forte. E o animal, a cobra, por exemplo, a primeira reação dela é de medo. Se ela puder ficar no canto dela, ela não te ataca. Se você chegar perto, ela te ataca por medo. Se o medo não funcionar para fugir, vem a raiva. Pega aí um gato, alguns animais, se você encantoá-lo, ele vai ficando com medo, se ouriça e de repente o medo vira uma raiva violenta, ele te ataca. E isso são transformações térmicas. As emoções primárias são controladas aqui na região do bulbo, aqui na região bem primitiva do cérebro, que controla as funções vitais, que controla o intestino, o batimento cardíaco, a temperatura. São exatamente a região primitiva que controla as emoções primárias. Mas eu falava isso voltando, vai ficar um pouco difícil para quem está ouvindo, mas você tentar ser bem didático. Descartes dizia uma coisa muito impressionante e que é verdadeiro. O pensamento, o sentimento, não muda a realidade. Eu não posso pegar uma vasilha de gasolina e ficar pensando, vai pegar fogo, vai pegar fogo, vai pegar fogo. Não vai pegar fogo só pela minha ideia. A ideia não muda os objetos da natureza. Mas as emoções internas mudam o ambiente interno. De um ambiente altamente positivo, um ambiente harmônico, você tem um desequilíbrio térmico. E no desequilíbrio térmico vem uma outra ordem, e essa ordem pode ser nociva. Pode ser boa, mas pode ser nociva. Então, eu falo isso porque os psicólogos, eu não conheço psicólogo, quando eu tento falar, eles me chamam até às vezes, você ficou doido, você está pensando feito doido. Mas é o seguinte, é que o pensamento clássico, cartesiano, que marcou tanto a psicologia do início
do século XX, no final do século XIX, o conceito de energia é completamente diferente do conceito de energia atual. Então, a outra energia provoca trabalho. Essa energia provoca transformação. É bom que se ressalve, muito importante, é que o Prigogine fala uma coisa muito importante. Nós temos que aprender a conviver com duas realidades. Você tem uma parte do mundo que é mecânica, mas a maior parte dos processos, ele fala em 98%, giram em torno térmico do Sol, para nós, por exemplo. Sem o Sol não haveria vida. Então, as duas são verdade. O fenômeno mecânico é para fenômenos simples, fenômenos repetitivos, os fenômenos são sempre os mesmos. E a complexidade são para os fenômenos complexos, que são 80% dos fenômenos da natureza. Não sei se... Não, só deu um show, não sei se né? ficou Porque eu complicado. acredito que... E eu queria que o senhor falasse, porque o senhor encontrou com o Prigogine, né? Conta isso para nós, porque eu quero deixar para os jovens e para mim, porque eu sempre fui um garoto diferente e as minhas companheiras, meus amigos, menos Lu, menos Luiz e tal. E eu descobri com uma treinadora de executivos, a Cici, que estava surgindo no mundo uma figura do generalista, tá? E eu queria que o senhor falasse duas coisas. Nós temos que acreditar que nós temos que ir na fonte. Então o senhor foi lá, eu queria que o senhor contasse isso. E depois o senhor já entrasse já na transdisciplinaridade, que eu acredito que o senhor é um dos caras que mais tem coragem de falar sobre isso com a competência que o senhor fala. Ficou claro o que eu pedi? Ficou, deixa eu falar. Quando eu bolei, por intuição, por atrevimento, a ideia de que a emoção é uma reação térmica, eu fui conversar com vários físicos, fui conversar com várias pessoas da universidade. A única resposta que eles faziam era rir de mim. Então eu me sentia assim o bobo da corte. Quando eu estudava em Louvain, eu tinha um amigo que, na época que eu descobri Prigogine, era o diretor-geral das ciências médicas. Ele, há 50 anos atrás, foi nosso colega. E ele fazia com a Helena o curso de sexologia, especialização médica e sexologia. E através da minha esposa nós fizemos uma amizade. E nessa época, o Prigogine usava ele muito porque o Prigogine estava velho e doente e ele era diretor de medicina da faculdade. Então, eu falei com ele no telefone, falei, ô Didier Moulin é o nome dele, Didier, você que conhece muito o Prigogine, você já ajudou a atendê-lo, será que você arranja uma entrevista para eu conversar com um assistente dele? Ela falou, eu vou telefonar para ele e pedir. Eu não pedi para falar com o Prigogine, não teria nem coragem de fazer um pedido desse. Ainda mais para fazer uma hipótese que podia ser um absurdo. Aí quando eu chego na universidade, o horário que me deram era para conversar com o próprio Prigogine. Eu te confesso, muito francamente, no primeiro momento, eu fiquei em pânico. Sai correndo, né, professor? Eu me lembro que eu suei, eu me lembro que eu cheguei a suar. Eu estava bem agasalhado, eu cheguei a suar, era inverno lá, era mês de janeiro, e eu cheguei a suar, mas não é suar de calor, não é suar de medo. Aí eu entrei, ele muito gentil e tal, eu levei para ele, ele gosta de tudo, ele é um generalista fantástico. E ele gosta muito de pensamento positivo, de povos primitivos. E eu levei para ele um livro muito bonito, minha esposa comprou, até caro na época, um livro muito bonito sobre os índios brasileiros. Oh, que maravilha, hein? E ele ficou olhando, extasiado e tudo, e olhou, e de repente virou para mim e disse, o senhor veio de longe, né? Eu falei, vim do Brasil. É longe, né? Eu falei, é muito longe. 10, 11 horas de avião. Ele virou para mim, espero que o senhor não tenha vindo me fazer perder tempo, porque eu não tenho tempo a perder, eu sou muito ocupado. Eu falei, eu também. E ele vira para mim, o que o senhor quer me perguntar? Assim, mas grosseiro, você quer me perguntar o quê? Disse que você queria me perguntar, o que você quer me perguntar? E eu fiz duas perguntas. Primeiro, se ele considerava a emoção uma reação termodinâmica. Eu tive a impressão que eu dei um tapa na cara dele, porque ele arregalou um olho assim, me olhou assim,
Não tem registro. Ele me olhou assim, ficou rodando o olho. O pessoal da psicolinguística disse que ele estava procurando no arquivo dele. O que ele respondeu a uma pergunta dessa? E de repente ele falou, oui, intéressant, intéressant, très intéressant. A hora que ele falou très intéressant, me deu um alívio, mas um alívio. Falei, pô, para um cara velho desse, que me chegou aqui me tratando mal, me dando uma patada que não tem tempo a perder. Me atendeu, só me atendeu, porque um dos médicos que atendia era meu amigo pessoal. É o QI, né? O meu QI era muito alto, quem indica era muito, muito importante. Mas isso me deu uma força violenta, porque ele me pediu para escrever um artigo sobre isso. E eu fiquei entusiasmado. Falei, pois não, então não, eu quero ler um artigo, o senhor manda para mim. Eu falei, eu mando para o assistente. Não, o senhor manda para mim que eu quero ler. Aí foi interessante. Eu fiquei numa euforia, mas eu fiquei andando lá. Aí vim para o Brasil, comecei a escrever um artigo para mostrar que a emoção é a reação termodinâmica. Na realidade, você só fez uma pergunta, né? Eu só fiz uma pergunta. A outra, A outra ficou eu perguntei, não, eu fiz, mas ele ficou meio assim, mas ele voltou à primeira. A segunda que eu fiz foi se ele considerava, por causa disso, o amor como possibilidade de objeto de ciência. Nossa. Porque o amor, ele é visto pela religião, ele é visto pelos filósofos, ele é visto pelos biólogos, ele é visto por uma opção de gente. Poetas, os essencialistas, os materialistas, os sexólogos. Cada um tem uma definição de amor que me explica uma parte muito pequena. E eu estou convicto, absolutamente convicto, é o fundamento do que eu penso. O dia que o homem tomar o amor como objeto de ciência, que é possível, porque fenomenologicamente é muito fácil demonstrar a existência do amor. O amor está na literatura, está na filosofia, está no teatro, está na vida, está nas comédias, está na tragédia. Você não tem um assunto humano onde a relação amorosa não permeia a relação. Ele falou, mas você quer matematizar o amor? Eu falei, nem toda ciência precisa ser matematizável. Do jeito que eu falei, é uma heresia falar para um cientista. No nível dele, né? No nível dele é uma heresia. Só que eu estava pensando em termos fenomenológicos. Você não vai jamais quantificar a subjetividade. Você vai ter que qualificar, você tem que ver a qualidade dos relacionamentos e não a quantidade dos relacionamentos. Mas, de fato, voltando ao início, eu vim para o Brasil num entusiasmo violento para escrever um artigo. Como é que eu vou escrever um artigo sobre uma intuição? E aí eu vi que eu não tinha nada, eu tinha uma frase na cabeça. Aí comecei a estudar aqui, estudar ali, estudar Repete aqui. a frase para nós. Hein? Repete a frase. É a pergunta, né? Qual a frase? Não, só tinha uma frase na cabeça, era a pergunta que o senhor fez para ele, né? É. Tentar responder o que era a emoção como reação termodinâmica. E que eu estou mais convicto que é verdadeiro. Tenho conversado hoje, explicado melhor, mas a gente está concordando. Aí, eu não sabia o que era. Eu tinha uma intuição. Aí li aquilo, e descobri um negócio fantástico. Eu escrevi 2 livros porque eu não sabia escrever um artigo. Quando você escreve um artigo, é quando você conhece o assunto. O livro não, você cita o fulano, o ciclano, o beltrano, e o tal, e faz um comentário, e põe uma citação e tal. Você faz uma coxa de retalho e, se for bem feita, vira um livro. O artigo não, é aquilo que você pensa. Isso tem 20 anos. Mas o meu primeiro livro, que fez um sucesso danado sobre esse tema, algumas pessoas gostaram muito, teve uma universidade que até adotou meu livro, chama Emoção, Caos e Cultura. Eu quis mostrar que o caos é gerado pela falta de energia, pela falta térmica, pelo equilíbrio térmico. Na medida que há o desequilíbrio térmico, a emoção pode provocar tudo, né? Tudo, toda transformação do seu corpo. E aí, hoje eu acho graça. Eu escrevi 2 livros e não consegui escrever um artigo.
Quando eu consegui acabar o artigo, 5, 6 anos depois, infelizmente, ele morreu, ele havia falecido. O que me chamou a atenção demais é que um dos maiores cientistas do mundo, um prêmio Nobel, existe, eu cito no meu livro, 28 departamentos de teoria da complexidade nas universidades, no Japão, na China, na Rússia, para todo lado. No Brasil, ainda engatinha. Mas morre o pai da teoria da complexidade e nos jornais brasileiros eu não vi uma nota sequer. Uma notinha assim, desse tamanhozinho. O Neymar faz um gol, tem página de gol, o pessoal vai para a rua, delira com o Neymar porque fez um gol. Quanta ilusão, quanta alienação. O homem estudou coisas que vão mudar a história. E ninguém nem cita, não é nem conhecido. Quando eu falo o nome dele, o pessoal fala, você ficou maluco. Esse cara é seu Deus. Deus eu não digo, mas que eu tenho uma admiração profunda pela figura dele, tenho. E não é emoção, pelo contrário, é seguindo o modelo dele. Professor, achei genial a sua chegada em Prigogine, né? Nada contra o Neymar, nada contra os grandes ídolos do nosso povo, né? Mas o Belchior já falava que os nossos ídolos já não são os mesmos, né? E a Elis Regina cantou isso muito bem, né? Então, eu quero deixar claro aqui, eu sou estudante de um dos autores mais importantes do mundo, que é o Rolando Toro, né? Estudei essas filosofias orientais todas, muita filosofia. Eu fui um aluno de destaque do professor Moacir Laterza, modéstia à parte. Aqui no Brasil a gente tem medo de descer as nossas credenciais, mas eu estou falando aqui porque eu estou diante do senhor, né? Que o senhor quer falar com o Prigogine e eu achei legal, né? Eu fiquei imaginando, né, a cena dele buscando o registro do que o senhor falou para ele, né? E estava lá dentro, né? E o que deve ter alterado, porque alterou totalmente a vida do senhor, né? Então eu queria que o senhor voltasse agora, né? Porque eu, como generalista, a primeira vez que eu me rotulei de multiartista foi uma briga, né? E eu fui obrigado a dar uma aula para o pessoal, que eu não estava falando artista que faz música, dança, não, porque eu tenho formação plena nisso, mas eu estava falando que eu estava mudando o estado da arte, do meu saber. Então, ser multiartista é esse cara que faz isso através dessas linguagens complexas todas, né? Permear pela música e tal. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho dessa transdisciplinaridade, né? Como é que nós vamos arranjar isso no Brasil? Porque o senhor cita com muita proficiência que isso é uma relação de poder, né? A gente fica muitas vezes dificultado de conseguir isso. O senhor podia... Olha, o cartesianismo e a universidade supervalorizam o que eles chamam de disciplina. O mestre da disciplina vira o dono do poder daquela área. Então, se você entrar na área dele, fala, não, essa é minha área. Então, cada um no seu quadradinho, que a gente chama reducionismo filosófico. É pegar uma realidade extremamente complexa e compartimentalizá-la. Você vai estudar economia sem estudar geografia. Você estuda geografia sem estudar história. Você estuda história sem estudar economia. Então você fica estudando coisas isolado. Para estudar o fato social, você tem um antropólogo, você tem o filólogo, você tem o sociólogo, você tem vários profissionais estudando, cada um na sua ótica. Eu sempre fui contra isso. Eu achava que isso era uma deturpação da realidade. E aí, eu comecei a defender a ideia que todo mundo defendia da interdisciplinaridade. Que seria, quando você vai discutir um assunto, você pega vários profissionais, você pega um médico, um dentista, uma enfermeira, pega vários da área médica, ou pega vários da área sociológica, ou mistura, e vai fazer uma interdisciplinaridade. Ao reunir essas pessoas é uma briga de poder. A minha especialidade é mais difícil.
Se eu falo assim, não, isso aí é minha área, você está entrando na minha área. Você... E aí, eu até brinco às vezes, você pega o dente, você tem um dentista que é do canal, um dentista que é da prótese, um dentista de que não sei o quê. Você tem várias especialidades, um negocinho que é um dente. Como se o dente fosse a saúde. É lógico que o dente é importantíssimo na mastigação, a boca com a saliva, tudo é muito importante. Mas não existe isoladamente. E quando você reúne os profissionais, vem uma briga de poder de todo tamanho. Outro dia alguém me falou, Milton, se você fosse da universidade, você não escreveria as coisas que você escreve. Porque eu escrevo muito sobre física. Eu não entendo merda nenhuma de física, eu entendo filosofia de ciência. E a física é a maior das filosofias de ciência. Então, eu não preciso saber matemática, feito perigoso, não vou saber nunca. Então, eu escrevo sobre bioquímica, eu estudo sobre o sistema nervoso. Eu estudo em linhas gerais, tentando mostrar que aquilo não existe separado das outras coisas. Então, por exemplo, uma criança, eu estou me especializando muito na criança até os 2 anos de idade. Se você pegar 100 crianças, cada criança é absolutamente peculiar, tem nada a ver com a outra. Tem o mesmo corpo, o mesmo organismo, as mesmas células, mas não tem as mesmas experiências, não tem o mesmo ambiente. Eu estou orientando agora até minha sobrinha neta, então os meninos seriam meus sobrinho bisneto, é um casal, um par de gêmeos. Os meninos são completamente diferentes, estão com 7, 6 meses. Um já está comendo fruta, o outro não gosta de fruta. Um adora a música, o outro incomoda. Então, são 2 crianças, são gêmeos, lógico, criados no mesmo ambiente, entre aspas, não é o mesmo ambiente. Um é um estímulo para o outro, e o outro e são estímulos diferentes, já se condicionam diferentemente. Pois bem, se nós quisermos desenvolver mesmo o potencial das pessoas, nós não podemos ficar numa visão reduzida. Temos que ficar numa global. Por exemplo, eu estou me especializando na formação do psiquismo. Mas é lógico que precisa do tratamento do pediatra, precisa dos cuidados de alimentação. Vários profissionais vão cuidar. Mas não é que um está mais certo que o outro. Um estudou um pouco mais profundamente uma dimensão do problema. Mas o problema não existe isoladamente. Tudo tem um ambiente, tudo tem uma energia, tudo está em transformação, tudo tem informação. Então você tem que estudar 5 elementos para qualquer coisa que você estudar. Você tem que estudar o ambiente, nada existe fora do ambiente, nada é estático, tudo evolui, se complexifica, a complexificação crescente. Quanto mais complexo for um objeto, mais ele vai ficar complexo. Por exemplo, pega uma cidade do interior de Minas com 10 mil habitantes. Tem uma dinâmica extremamente simples. Compara com a dinâmica de Nova York, não tem nada a ver. São coisas completas, são 2 cidades cheias de gente, mas com tecnologia diferente, com hábitos diferentes, com valores diferentes, tudo é diferente. Porque o ambiente, tudo tem que ter uma energia. A energia vital para mim chama-se emoção. Tudo tem que ter a teoria da informação. Você tem que conhecer as informações que vêm no genético, você tem que conhecer as informações que vêm do ambiente, informação. Então você tem que ter 5 elementos. Evolução, complexificação, energia, informação, evolução e complexificação. Tudo evolui, tudo se complexifica. Então, o que eu faço hoje, quando eu vou estudar um fenômeno, eu pergunto qual é o ambiente onde esse fenômeno acontece. Como é que é a história
desse ambiente. O Prigogine tem uma frase que me marcou, ele tem muitas frases que me marcaram profundamente. Ele tem uma frase que diz o seguinte: não se pode estudar a física sem compreender a história evolutiva dos fenômenos. Então ele fala o seguinte: muitas vezes a física é o protótipo da ciência. Então o físico tem mania de fisicalizar a ciência. O que nós precisamos fazer é o contrário, é historicizar a física. Porque a física não é um negócio que acontece de repente. A física, enquanto objeto de estudo, ela tem toda uma evolução, desde o pensamento grego, desde os pré-socráticos até hoje. Então, eu só compreendo um fenômeno físico hoje se eu souber a história de como isso foi estudado. Eu tenho que saber qual o tipo de energia que gera um fenômeno. Como eu falei, a energia do humano é a emoção. Então, esses 5 elementos têm que estar presentes em tudo. E é a maneira com que eu trabalho, com que eu interpreto, eu procuro compreender. Como fenomenologista, eu não procuro explicar, eu procuro compreender. Não sei se eu te respondi. Nossa, demais. O senhor está me lembrando aqui, eu estudei a arte da guerra de vários autores, né, excepcionais, e um deles foi Maquiavel. E Maquiavel fala, resumidamente, já eu trazendo a minha leitura para o fato, quando eu dou meus cursos de facilitação de processos, e eu preciso que as pessoas aprendam as linguagens complexas com mais determinação, ele fala que todo acontecimento, 33,3% é a competência. 33,3% é a ocasião, é o contexto, né? E 33% é a sorte, que eu fiz a leitura da sorte como a sincronicidade. É uma linha do tempo que acontece independente do seu gerenciamento, né? E eu pessoalmente troco a sincronicidade. Eu queria que o senhor comentasse. Eu pessoalmente troco a sincronicidade pelo acaso. Mesma coisa. Não, porque na sincronicidade, o próprio nome está dizendo, os acontecimentos são pré-determinados e interdependentes. Isso é verdade. Mas, no acaso, você não consegue prever nada. Na sincronicidade, as pessoas às vezes preveem. O senhor é surpreendente, hein? Eu escondi a palavra acaso aqui porque eu pensei que eu ia apanhar, né? Então, vamos repetir, porque realmente nada melhor do que o acaso, né? Essa linguagem do caos, da complexidade, essas probabilidades dos acontecimentos, né? E eu que sou engenheiro, né? Estudei muito estatística, né? E o acaso, né? É muito interessante. Então eu vou falar outra vez, porque eu fiquei com medo de falar da primeira vez. Então eu queria que o senhor recomentasse, né? A ocasião, o contexto, a competência de quem está envolvido e o acaso, né? Para que o acontecimento realmente aconteça, né? O senhor gostaria de comentar de novo? Que eu fiquei com medo, viu, professor? Voltando às vasilhas d'água, que eu disse que quando você aquece 3 vasilhas, a mesma água, o mesmo grau de impureza e tal, a mesma fonte térmica, que em cada uma vasilha, a organização é diferente. Umas rodam assim, a água fica borbulhando, rodando, as partículas. Outras partículas ficam para lá e para cá. Outras das partículas é o acaso. Os cientistas têm pensado por que em cada vasilha o movimento é diferente. Isso é muito importante, porque nós aprendemos como princípio de ciência clássica, se você mantiver todas as condições iguais, o resultado será sempre o mesmo. Na física clássica Isso era lei, né? Isso é lei. Na teoria da complexidade não tem o menor sentido, porque a física clássica não acredita no acaso. O acaso não existe. A célebre frase de Einstein, o Einstein não aceitava definitivo o acaso, e ele usa aquela frase, não sei se falou mesmo, mas todo mundo diz que falou, Deus não joga dados. Deus não joga dados significa, na natureza nada é por acaso, tudo tem
eu não sou mais religioso, mas tenho percebido um negócio muito interessante. Todos os grandes cientistas, depois de um certo instante, viram filósofo. Viram filósofo. Eu estou com um prêmio Nobel de Medicina aí, estou lendo nesse momento. Ele, na metade do livro, ele é um prêmio Nobel de Medicina, na metade do livro ele já vira filósofo. E filósofo de linguagem. Sabe? Então, a filosofia tenta explicar uma coisa que nós não sabemos explicar. O acaso é que nós aprendemos tanto o conceito de ordem. Só existe ordem. A nossa bandeira está escrito ordem e progresso. Onde há ordem não há progresso, porque onde há ordem há uma burocracia contínua, há uma repetição dos fatos. Nossa Senhora. Na natureza, nada, os fatos não se repetem do mesmo jeito. O inverno, você sabe que vai esfriar. Mas no inverno vai ser muito frio, o outro menos frio, o outro vai ter 10 dias muito frio, o outro vai ter um dia venta. O pessoal que mexe com o negócio de previsão, como é que é? O pessoal que olha a previsão de tempo, né? Meteorologistas. Os meteorologistas hoje sabem, que toda previsão é probabilística. Provavelmente vai acontecer isso se não mudar a direção do vento, se não mudar a impureza, se. A história é muito interessante, é pena que seja longa. Eu vou resumir em poucas linhas. A comunidade europeia, que é muito importante saber o clima, principalmente porque pela lavoura, chamou 500 cientistas das várias universidades, está no livro do Lawrence, chamou vários cientistas, um número grande, 500 ou 400, sei lá, para estudar a previsibilidade do tempo. Aí fizeram um seminário lá e chegaram à conclusão que se tivessem tantos equipamentos, tantas informações, dividir a Europa em tantas áreas, que eles teriam a previsão de um mês. Aí foram a campo, deu tudo errado. Fizeram de novo os estudos, olha, nós precisamos de equipamentos muito melhores, em vez de 200 mil informações, nós precisamos de 500 mil informações e nós vamos prever numa semana, um mês. Aí foram, uma semana. Foram a campo, não deu nada. Uma semana é muito tempo. Final do coisa. Chegaram à conclusão que podia prever por 3 dias. Se tivesse não sei quantos milhões de informação, a Europa dividida em micro-regiões, centenas de micro-regiões, só podia para 3 dias. Mas apenas probabilisticamente. Que legal demais, né? Porque o acaso vem da corrente aérea, vem da umidade do ar, vem da pressão atmosférica, vem da qualidade, da impureza do... Então, são tantos fatores que não dá para prever, nem o computador de última geração. É incrível. Eu tenho um amigo meu que fez até grosseiramente, olha, isso é o seguinte, você pega de última geração, joga todas as informações e faz uma pergunta, vai chover amanhã? O computador vai falar para você, eu aqui ó, para você, não tem jeito. Não te falo isso não. Isso está me lembrando aqui, eu uso as músicas, né? Eu toco violão, canto e dou aula de música há anos, né? E tem uma música do Titãs que é uma música interessante e num determinado momento eles cantam lá, o acaso vai te proteger enquanto você estiver distraído. Né? Então, na realidade, quando eu dou isso em grupos, né, de biodança e de bioarte, o pessoal fica assim, nossa mãe, eu estava muito distraído, o acaso me pegou, né, e tal. Então, né, essa probabilidade é muito séria. Né? Eu queria só que eu arrematasse isso como uma frase. Se for possível. A frase é o seguinte, nós acreditamos, pela exatidão da ciência, que o futuro seria previsível. Isso é falso. Aí vem o mecanicismo. A teoria freudiana, por exemplo, acha que se você entender muito bem o que se passou, você vai mudar o futuro. Não. Você aumenta a probabilidade de projetos mais mais sustentáveis e mais eficientes.
Compreender o passado não muda o futuro, porque o futuro é imprevisível. Você pode mudar o seu projeto, mas o futuro você não muda. E nem sabe o que é, como é que você vai mudar? Então, eu vou colocar uma coisa aqui, né? Hoje o Fabiano está aí, o Fabiano outro dia usou isso na terapia dele lá, que não é uma terapia, ele estava sendo tratado por uma médica. O senhor tem aquela frase do senhor legal, que eu gostaria que, se fosse possível, o senhor falasse quando o senhor chega na frente de um grupo. Mas antes eu quero lembrar para o senhor que o senhor diz o seguinte: com a experiência, o senhor aprendeu primeiro a ouvir o grupo, no aqui e agora, para depois ensinar o que precisa ser ensinado através de aulas. Explica isso para nós. E o Fabiano falou isso, né? Lá com a psiquiatra, ele disse, o Fabiano é nosso diretor aqui de produção, né? Ele falou para ela, doutora, me ouve primeiro, para depois a senhora falar a meu respeito. E eu fiquei com isso, e o senhor estava, né? Eu aprendi isso com o professor Milton de Oliveira, né? E o senhor tem a base do trabalho do senhor todinha em cima disso, né? Explica nós, psicólogos, baseado na teoria, porque a física clássica, que mexe principalmente com o movimento gravitacional, ela é muito exata. Se eu pegar um objeto aqui e soltar, ele vai cair. No chão. Vai cair. Se eu soltar uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, 10 mil vezes vai cair. Mantidas as mesmas condições? As mesmas condições vai cair. Então, se você compreender o passado, você vai compreender o futuro. E aí você vai formular uma lei. Toda vez que um objeto estiver solto no espaço, ele cai. Na Terra, ele cai. E nós, psicólogos, acreditamos nisso. Eu aplico um teste, o cara faz uma descrição do passado dele, e aí nós vamos prever o que vai acontecer no futuro. Esse raciocínio, para mim, é absolutamente furado. Compreender o passado não muda o futuro. Você não aprende no passado. Você aprende aqui e agora, se você descobrir os seus sentimentos. Eu posso mudar meus sentimentos, posso reeducar meus sentimentos. Eu não posso mudar o passado. O que eu vivi, eu já vivi. Não tem jeito de mudar o que eu vivi. Gosto ou não gosto, não mudo. Posso me conscientizar no aqui e agora qual o sentimento que eu tenho, que eu estou tendo. Em vez, quando trabalho conflito, em vez de perguntar como é que foi o caso? Não, porque eu, quando cheguei, ele falou assim, o outro contou uma história, cada um contou uma história e os dois estão com razão. Aumenta o conflito. Você revive coisa ruim. E aí eu pergunto, o que você está sentindo, muito na linha da Gestalt, o que você está sentindo aqui e agora? O que você está sentindo? Pergunta para as pessoas o aqui e agora. Se você entender o sentimento do agora, você consegue trabalhá-los e reeducá-los. Eu repito muito, ninguém transforma o passado. O que passou, não tem conserto. E aí, você falou, a frase que eu inventei, que me dirigia muito, eu chego no grupo assim, se eu não ouvir o grupo, eu não sei o que falar para ele. Eu não tenho solução para o problema de todo mundo. Se eu chego lá com a teoria, não, mas se ele falar do passado, eu vou clarear para ele o que aconteceu, aí ele vai ver que ele errou. Ninguém errou, aconteceu. Aí eu vou ler uma frase. Quando eu chego, eu nunca sei o que eu vou falar para o grupo. Se eu não conhecer o grupo, eu não sei o que eu vou falar com ele. Se eu souber ouvi-lo, eu vou saber responder às suas demandas. Então eu criei a frase budista seguinte, zen budista seguinte, eu nunca sei o que eu vou falar com o grupo, mas eu tenho absoluta certeza que eu sei que eu vou falar para o grupo, desde que eu ouço. Se eu ouvir as pessoas, eu me coloco. É óbvio demais, né, professor? Mas pergunta se muita gente acredita nisso. A primeira coisa, como é que era seu pai quando você era menino? Sua mãe te batia? Seu irmão te batia? Eu estou ridicularizando um pouco. Não são todos psicólogos, mas muitos acreditam tanto em pequenas regrinhas
que a grande maioria não ajuda os clientes porra nenhuma. Os bons, os que de muita sensibilidade, que acreditam às vezes mais na própria sensibilidade que na própria teoria, esses ajudam, porque o importante na terapia, num tratamento, é a empatia do médico, do psicólogo, do psicanalista com o cliente. O Eysenck, que tem um livro pelo menos um livro que na minha época de estudante era muito usado, o Eysenck chama Uso e Abuso da Psicologia, as dificuldades dos psicólogos, essas coisas. Eu assisti uma palestra dele no Congresso Mundial de Londres, no Congresso Mundial de Psicologia, em que ele dizia o seguinte: 33% das pessoas a vida conserta, o existencial conserta. 3%, 33%, o terapeuta ajuda. 33% não tem conserto. Então, e isso era um grande psicólogo, esqueci, eu falei o nome agora, mas deixa eu falar. Deixa eu falar. Se não for protegido pelo acaso... Não sei se te respondi. Não sei se te respondeu demais, professor. Eu estou querendo entrar num lugar agora, porque eu já combinei com o Fabiano, nós vamos fazer muitos trabalhos com o senhor, né? E sempre aqui pedindo proteção para nós, né? Para nossa mente, porque eu já estou com 66 anos e eu já tenho colega que já tem Alzheimer, né? E eu poder usar aqui desse meu cérebro para estar conversando com o senhor coisas de 40 anos atrás, que eu assisti o senhor falando, né? Uma das coisas que eu mais lembro que o senhor falou lá no Brasilton para a gente: observe as forças impulsivas e restritivas do seu processo. Isso é lei para mim, né? Uma fala do senhor, né? Eu captei isso. Isso para problema objetivo. Para problema objetivo. Porque o raciocínio, né? É um pouco mecanicista. Claro, é mecanicista, porém, né, você tem, e aí que eu queria chegar, você tem coisa que vai atender o que é mecanicista e que vai atender o que é complexo. Né? Eu queria que o senhor comentasse um pouquinho disso. O Prigogine diz o seguinte: a nossa cultura, a nossa sociedade, ela é muito dualista. É alto ou baixo, é preto ou branco. E você associa por contingência as leis aristotélicas, né? Se falar branco, você lembra de preto. Se falar garfo, você lembra de faca. Contiguidade, as leis da lógica. Para os fenômenos, voltando aqui, nós somos dualistas. Se você acredita no mecanicismo, você não acredita na complexidade. Se você acreditar na complexidade, você não acredita no mecanicismo. Absolutamente falso. Exato. Muitos fenômenos da natureza são nitidamente fenômenos mecânicos. Você não vai botar na fábrica da Fiat, eu falava isso muito na Fiat, você não vai colocar na fábrica da Fiat um cara que vai organizar a linha de produção em série pela teoria do caos. Vai ser o caos. Vai ser o caos. Agora, se você colocar um engenheiro mecânico de linha de montagem com os mesmos padrões no marketing da empresa, ele vai falir. Sem dúvida. Porque, na realidade, um cuida de problema mecânico, que é construir um automóvel, o outro é mercado. O mercado tem concorrência, tem preço, tem moda. Põe complexo nisso. Um negócio complexo para danar. Então, aqui eu não posso ser mecânico. Aqui eu não posso ser complexo. Então, o Prigogine fala: precisamos aprender a conviver com os dois modelos mentais. Precisamos aprender a aplicar o modelo simples mecânico nos fenômenos simples e aplicar a complexidade nos fenômenos complexos. Cada dia eu chego à conclusão que o senhor está certo. Eu queria caminhar agora a nossa conversa para um lugar, né? Porque uma das coisas que eu gosto no trabalho do senhor, porque o senhor prescreve, né? O senhor faz a prescrição do que deve ser seguido, né? E prescrever as coisas, muitas vezes a gente corre riscos, né? Muito. Tá? E a gente tem que ter coragem pra caramba para chegar aqui e contar essa história do senhor, né? E falar disso tudo e admitir que o senhor tem uma intuição extremamente desenvolvida, né? Pelo menos um atrevimento e daqui na Bélgica para perguntar para o pai da ciência se ele considera a emoção uma reação termodinâmica.
Isso é, no mínimo, um atrevimento sem tamanho. E eu estou arrepiado aqui de pensar que a esposa do senhor estava fazendo um trabalho, que ela teve acesso a um médico, e ela trouxe para o senhor, e ela fez a conexão, falou, né? Falou, não, meu marido vai gostar disso. Meu marido vai gostar disso. É incrível, né? Como é que... E esse vai gostar disso mudou completamente. Toda uma história. Você sabe que quando eu sempre dei aula muito bem, comecei a falar muito dessas coisas. Um dia, você conhece o Marcos Borella. Eu fui dar uma palestra em Brasília, na Universidade de Brasília. Como ex-professor, fui dar uma palestra lá na Universidade de Brasília. Como era a universidade, eu caprichei. Aí fui científico, citei texto, etc. E o Marcos Borella, que é um grande amigo, me chamou para tomar um vinho depois da palestra. Falou, Milton, eu tenho que te dar o feedback. Você falou que a gente tem que dar feedback. Você sempre falou com uma clareza. Você ajudou a mudar a minha vida com a minha família. Eu sempre te admirei profundamente. A sua palestra hoje foi uma bosta, eu não entendi nada que você falou. E é verdade. Outro dia mesmo, a minha cardiologista, eu dei para ela o artigo que eu tenho aí sobre a origem de alguns cânceres, de alguns tumores. Ela falou, Milton, eu sinto que você está com razão, mas eu não consigo entender o seu artigo, porque você cita tanta coisa que eu não sei o que é. Você cita hidrodinâmica, cita teoria da complexidade, cita o efeito borboleta, cita uma opção de coisa que eu não sei o que é isso. E ela também me repetiu uma coisa que muita gente me fala. Se você fosse da universidade, você não escreveria o que você escreve. Seria picareta, isso é picareta. Só colocando o Borella na história aí de uma maneira melhor, é um grande executivo, né, da engenharia, né, das maiores empresas, não vamos citar aqui qual. Um grande amigo meu. E grande amigo do professor, eu tive o prazer também de saber que ele sempre existiu, né. Então esse bate-papo é muito legal, né, entendeu? Professor, eu queria que o senhor falasse agora, tá, em linhas gerais, porque eu estou tendo a aventura de estar lendo antecipadamente o livro do senhor. Vou fazer um pedido para mim fazer a apresentação do livro. O senhor não vai, ele só dá essas apresentações para gente fora de série, né? Então já estou pedindo, se o senhor quiser dar para mais alguém, mas me coloca lá que eu quero fazer a apresentação do senhor. Eu queria que o senhor falasse desse último livro, tá? Porque eu acredito que esse último livro, e acredito que o senhor chegou no ápice de explicar bem as coisas. Tá, isso é uma posição minha pessoal, né, que eu tenho visto o desenvolvimento do senhor, li tudo que o senhor escreveu, então é incrível essa, não é melhora não, essa efetividade, Evolução. Dessa evolução do senhor. Tá? Eu queria então que em linhas gerais o senhor falasse desse livro. Eu acredito que esse livro, o senhor já teve livro já que foi best-seller, né, nós não vamos falar disso aqui hoje, né? Mas eu acredito que esse livro vai ser um best-seller e vai ser material de estudo de toda a pessoa que mexe com conhecimento, mexe com o academicismo, né? Fale em linhas gerais, porque esse livro está para sair já aí a qualquer momento, né? Olha, o que eu tenho tentado fazer nos últimos anos é procurar, com muita dificuldade tenho tido, procurar explicar fenômenos complexos, não de uma maneira reduzida, mas numa linguagem simples. Acessível. Não confundindo simples com simplório. O pessoal de jornal tem mais a dizer, ficar mais palatável. Eu não gosto muito da expressão. Eu tenho procurado escrever de maneira que a pessoa sinta mais palatável. Tenho conseguido muito. Alguns termos eu não uso mais. Algumas pessoas me dão um feedback. Por exemplo, estou escrevendo muito sobre a relação da criança e da mãe até os 2 anos. E eu sempre escrevi a palavra neonato. A pessoa chegou para mim, ô Milton, neonato fica uma palavra besta. Por que você não bota bebê, que todo mundo sabe o que é? Neonato, o que é neonato? Nasceu doente? Aí eu imediatamente não uso mais a palavra neonato. Então, muitas palavras que eu usava, porque é ciência, eu parei de usar. Porque, quando estudante, eu fui instrutor de TWI. E o TWI tem uma frase fantástica. Explica o que é TWI. O TWI, antigamente, na guerra,
Na guerra, nos Estados Unidos, houve uma mudança muito grande da educação, porque a população ativa foi mobilizada para a guerra e a indústria tinha que produzir o que produzia, mais um problema bélico. Específico, né, para a guerra. Então você tinha a produção normal para manter a população e você tinha a produção de guerra. E aí o relatório coloca. E aí a população produtiva foi mobilizada para a guerra. Nós tivemos que aproveitar os improdutivos. Mulheres e crianças. Mulher e criança são improdutivos. Aí eles criaram um treinamento chamado TWE, treinamento dentro da própria empresa. Ah, tá. E esse treinamento espalhou, uma técnica que funcionava muito para aprendizado simples, era muito... E eu fui instrutor disso. E tinha uma frase: se o aluno não entendeu, é porque o mestre não explicou. Eu tenho um caso, esse caso, eu repito há 50 anos, esse caso para mim é fantástico. Eu fui diretor da Ultramig, quando eu voltei da Europa, e a Ultramig tinha convênio com a Sociedade Interamericana de Educação, e eu fui dar uma palestra na reunião da Interamericana de Professores aqui em Belo Horizonte. E me pediram para falar sobre a consciência. Mas qual a dimensão? Não, fale sobre a consciência e a educação. E eu fiquei em casa 3 dias, estudando, resumindo a consciência no pensamento grego, na Idade Média, o pensamento objetivista, o pensamento fenomenologista e tal e tal. E preparei uma aula fantástica. E dei uma aula que eu achei fantástica. Aí a Terezinha Dardenne, que eu tenho uma admiração profunda, era minha assistente. Ela falou: eu sou encarregado, professor, eu sou encarregado de avaliação. O que o senhor queria ensinar? Falei: a consciência. Não, mas eu falei sobre consciência. Não, mas qual o seu objetivo? Eu falava: não, falei sobre a consciência. Mas qual o objetivo? Aí eu falei: ô Terezinha, porra, o que você quer me perguntar? Eu quero me perguntar qual é o seu objetivo. No meu entender, você pode ter 2 objetivos. Mostrar que sabe o conceito de consciência. A sua aula foi fantástica. Todo mundo aprendeu, todo mundo ficou admirado, aplaudido da sua inteligência, montando essa aula sobre a consciência. Se você queria ensinar, a sua aula, a palavra dela, a sua aula foi uma bosta. Ninguém entendeu o que você falou. E aí, baseado, quando eu estou escrevendo hoje, Terezinha não sai da minha cabeça assim. E eu venho assim: eu quero ensinar, eu quero despertar, ou eu quero mostrar que sei. Eu quero ensinar, ou eu quero mostrar que sei. E eu descobri que não adianta eu querer mostrar, porque para chegar onde eu cheguei, eu estudei anos e anos. Se eu quiser que o outro me compreenda em 2 minutos, é até sacanagem com o outro. Com certeza. Eu levei anos meditando, reformulando, escrevendo, pensando, lendo, e a pessoa vai me acompanhar em 2 minutos. Então eu cheguei à conclusão de que eu tenho que dar um caminho muito lento. Os meus programas de empresa, eu sempre digo, eu não dou programa com menos de 40 dias, intercalado ao longo de 3, 4, 2, 3 anos, porque não adianta falar tudo de uma vez e ninguém guarda. Ninguém guarda. Eu tenho que ir falando em doses homeopáticas, para que as pessoas possam evoluir. Eu vou mais... A última coisa para fechar, o Fabiano já está nos dando lá o sinal. Professor, fale-nos desse seu trabalho atual, onde o senhor prescreve efetivamente como os pais de um bebê atual devem educá-lo nos seus primeiros 2 anos de vida. Resumidamente, 2 minutos. Olha, no meu livro eu pego muito, nós somos um ser em transformação. Quando o bebê nasce, ele ainda não é humano. O bebê é um projeto de humanização. Qual é a primeira base que o bebê tem que fazer? É organizar a sua sensibilidade. Organizar o tato, organizar a visão, a audição, etc. Os sentidos.
Então, uma das primeiras regras é estimular os sentidos ao máximo, ao máximo, ao máximo, ao máximo. E tem várias técnicas de estimular muito o sentido. Porque o sistema nervoso, o córtex cerebral, a parte mais importante da inteligência, é muito plástico. Se for muito estimulado, cresce. Se não for estimulado, atrofia. Se eu pegar um peso aqui e ficar fazendo esse exercício, depois de um certo tempo, eu vou ter uma Musculatura atrofiada. uma hipertrofia muscular. Se eu engessar meu braço, depois de certo tempo eu vou ter uma atrofia. E se eu ficar com o braço engessado muito tempo, não tem mais cura. Pois bem, a criança é a mesma coisa. Se for muito estimulada, ela aumenta a inteligência. Se for pouco estimulada, se estabiliza. E se não tiver estimulação, atrofia. E mal estimulado é perda de potencial de aprendizagem. Porque os testes, hoje, as pesquisas em plasticidade neural mostram que nós somos um ser prematuro. Nós nascemos com 45% do nosso cérebro formado. Enquanto o macaco nasce com 75%, nós nascemos com 25%. Então, ao longo da vida, o macaco vai aprender 25%. Nós vamos aprender 75%. Mas a base é os 2 primeiros anos. Se eu for mal estimulado nos 2 primeiros anos, a minha curva de crescimento... Se eu for muito estimulado, a minha curva de crescimento vai lá no alto. Se eu não for estimulado, cai. Então, o primeiro ponto é estimular. E um ponto importantíssimo é a mãe ser tão carinhosa, facilitar tudo para ela. O amor não é inato, o amor não é essência. O amor é aprendido na relação positiva com os outros. Quanto mais positiva, mais atenciosa, mais carinhosa, mais cuidadosa a mãe conversa, tem várias regras, vários procedimentos, mas o fato é o seguinte, a primeira preocupação básica da mãe é criar uma relação amorosa com a criança. Porque eu defino fenomenologicamente o amor, eu digo que eu amo alguém quando essa pessoa deixa de ser um estímulo externo, um estímulo reflexo, e internalizo. É como se o outro entrasse dentro de mim e virasse um apêndice. É tanto que ele pode estar a 10 mil quilômetros, pode estar a 200 anos, o sentimento está aqui presente. O outro deixa de ser um estímulo exteroceptivo, que vem de fora para dentro, e passa a ser interoceptivo, vem de dentro para fora. O que acontece quando a pessoa... você gosta de música? O Evandro Lins tem uma música muito bonita. Eu fiz uma espécie de aborto. Eu tirei você das minhas entranhas. Nossa, velho. E o que é a dor da paixão? É quando você faz um aborto, você raspa o outro das suas entranhas e dói. A paixão é uma dor inexplicável. E só cura com o tempo. Não há comprimido, não há remédio, não há viagem, não há fuga. E tem o sofrimento, porque o amor é a incorporação do outro em si mesmo. E você não sabe viver sem o outro. E aí o Caruso coloca um negócio muito bonito. É tentar superar uma paixão é como você matar o outro que existe dentro de você. Nossa. Isso dói. Gente, eu queria agradecer a presença do Fabiano, né? Queria agradecer a você, professor.